Olá, eu sou a professora Maria Madalena e estou aqui para mais uma aula na CPP de Humanidades com muita satisfação. Continuando o assunto que nós falávamos sobre o ilícito civil, nós vamos agora falar sobre como antigamente as pessoas podiam se responsabilizar pessoalmente por um ilícito e atualmente nós procuramos restringir ao máximo essa reparação ao âmbito patrimonial. Vimos que em decorrência disso é necessário construir toda uma teoria sobre a pessoa jurídica, sobre a atividade empresarial, para que a gente possa exercer a nossa profissão sem colocar o nosso patrimônio pessoal em risco. E agora nós vamos complementar falando aqui do artigo 927 do Código Civil, que é o regulamento da responsabilidade civil de forma geral. O primeiro ponto importante aqui é pensar que nós estamos falando de conduta ilícita, da conduta, ou seja, de uma pessoa. E essa pessoa pode ser física ou jurídica. A questão não é essa. Por que a gente fala de pessoa? Porque quando a gente fala da punibilidade, da culpa, a gente está remetendo a um agente que ele tem capacidade de raciocinar. Ou seja, a gente não pode, por exemplo, colocar um felino do tipo um tigre, uma onça, um leão no meio das pessoas, porque a gente sabe que o instinto dele vai ser de atacar. Então a gente não tem como culpar o animal por essa atitude que já é do instinto dele. Ele não vai raciocinar que se ele atacar ele pode ferir. Então, ao menor sinal de perigo é o que ele vai fazer. O que a gente pode verificar nesse caso? Uma irresponsabilidade de quem coloca o felino naquele ambiente que tem pessoas, ou da pessoa que vai até o ambiente e que sabe que ali tem animais desse porte soltos. Então, sempre a responsabilidade jurídica vai em cima das pessoas por partir desse pressuposto de consciência de certo e errado, de escolha e de decisões, ok? Então, o ato ilícito que causar o dano, esses elementos eles têm que estar juntos, eles geram o dever de reparação. O parágrafo único desse artigo 927 nos diz que existe uma obrigação de reparar, independente da intenção do agente, independente da culpa, em casos previstos em lei e naquelas atividades que intrinsecamente já trazem uma possibilidade de causar danos. Isso aí vai fundamentar, por exemplo, nas relações de consumo. Toda empresa, ao exercer sua atividade empresarial, traz em si um risco de causar danos aos seus clientes e consumidores. Isso já está mais ou menos previsto na atividade dela. Então, qualquer situação em que se observe que ela não tomou o devido cuidado, não importa se ela teve a intenção de causar dano ou não. Nós presumimos que não, mas ela necessariamente poderá ser responsabilizada em decorrência do dano causado. Então, nós temos que a responsabilidade ela pode ser subjetiva, nesses casos a intenção do agente vai contar. Então, no caso, por exemplo, da pessoa que causou um acidente de trânsito, nós precisamos observar nas regras de trânsito quem agiu errado por quê. Quem agiu errado, normalmente, ele tá assumindo uma responsabilidade, ele está sendo imprudente, ele está sendo negligente, ou, por exemplo, ele pode não ter habilitação para dirigir e agir, então, com imperícia. Mas se tiverem ambos exercendo a direção de forma prudente e correta, normalmente o ilícito não vai acontecer. Então, nesses casos, a gente precisa observar a intencionalidade do agente, se houve ou não para causar o dano. E a responsabilidade objetiva, como eu falei, no parágrafo único do artigo 927, nós temos situações que não importa se houve ou não a intenção de causar esse dano. E é importante observar também o nexo de causalidade. O que significa? Nós tivemos uma conduta e nós tivemos um dano efetivo. Ou seja, essa conduta tem que estar ligada diretamente ao dano ocorrido, porque senão não haverá como responsabilizar. Por exemplo, numa discussão entre dois amigos, o amigo ali
chateado com o outro e até pensa assim, poxa, eu queria que ele sofresse um acidente para ele perceber que ele devia parar de andar de moto, por exemplo. E aí não demora muito, esse amigo de fato sofre um acidente de moto. Houve nexo de causalidade entre o pensamento e a conduta e o dano? Primeiro não, porque não houve uma conduta de causar o acidente de moto, ficou apenas na esfera do pensamento, aquilo não gerou uma ação, nem ele tinha algum dever que gerasse uma omissão. E ainda que pulássemos essa parte de não ter tido uma conduta, o dano aconteceu independente dele ter pensado ou não. A priori, nós não temos como responsabilizar e estabelecer, então, um nexo de causalidade. E esse nexo de causalidade, muitas vezes, ele está, então, ligado à intencionalidade, ou não, pode ser que não precise contar com a intencionalidade no caso. Então, o profissional liberal, no seu dia a dia, ele tem diversas obrigações e preocupações de estabelecer uma consultoria, de guardar sigilo profissional do seu cliente, paciente. Em cima do problema que o paciente ou que o cliente trouxe, ele faça uma estratégia ou um projeto. Esse projeto, no momento da execução, também pode acontecer alguma coisa inesperada. Além disso, ele pode delegar para outras pessoas fazerem esses serviços e ele precisa olhar pelo gerenciamento e supervisionar a execução. Ele também pode subcontratar e, além disso tudo, ele precisa se preocupar com o meio ambiente, se ele está, de alguma forma, poluindo ou degradando o meio ambiente. Então, o profissional liberal ele precisa ter todas essas preocupações e, se algo der errado em algum desses momentos, ele poderá ser responsabilizado. Como que essa responsabilização acontece? Nós dizemos que existe a obrigação de meio e a obrigação de resultado. Então, é mais ou menos convencionado que o profissional liberal ele terá sempre uma obrigação de meio. O que isso quer dizer? O engenheiro, o advogado, o médico, eles têm obrigação de meio, eles têm obrigação de aplicar toda a técnica e todos os cuidados para que seus projetos, suas defesas ou seus tratamentos saiam da forma que foi contratada, que foi prevista. Agora, tem coisas que ele não pode garantir. Por exemplo, o médico não pode garantir que o seu paciente não morrerá. O advogado não pode garantir que a causa será ganha, porque ele simplesmente vai fazer tudo possível para ganhar o caso, mas ele não tem certeza do resultado. Agora, o cirurgião plástico, por exemplo, o cirurgião dentista, os profissionais ligados à área estética, eles já terão uma obrigação de resultado, ou seja, os seus clientes contratam a obtenção de um resultado. Então, por exemplo, um cirurgião plástico, ele não pode garantir ao seu cliente que o resultado vai ficar parecido com um artista de cinema. Porque se ele fizer isso, ele assume o resultado que não vai acontecer, porque cada pessoa é única. O cirurgião dentista, ele não pode dizer que o seu paciente vai se sentir mais jovem ou mais belo, porque ele não pode garantir o sentimento do paciente. O que ele pode garantir é que ele aplicará o bom resultado, né? Então, nós fazemos essa diferenciação entre obrigação de meio e de resultado, e é isso que o profissional liberal precisa ter cuidado, para não prometer resultados que ele não pode garantir. Então é isso, espero vocês na próxima aula, até lá!